Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Anderson Soares e hoje vou estar mostrando aqui a minha solução para o projeto proposto pela Formet no Bootcamp Virada ServiceNow. Bom, o primeiro passo foi a instalação do plugin do idioma em português. Se nós viermos aqui na minha instância, clicar em Preferences e Linguagem, vai estar disponível para você escolher o idioma. O segundo passo foi a criação da aplicação, né? Uma aplicação escopada, foi criada aqui no ServiceNow Studio com as seguintes tabelas, né? Categoria, já tem alguns dados. Ouvidoria também já tem alguns dados. Produto conforme solicitado. Os dados foram importados a partir de um documento XLS, né? De um documento Excel. E aqui a tabela pedido também, que já tem alguns dados que foram criados para testes. Bom, para que nós possamos ver os itens e para criar novos itens também, referente àquelas tabelas que eu acabei de mostrar, foi criado um application menu, certo? Com todos aqueles itens, bem como seus separadores, para que nós possamos ver aqui no menu principal, nessa disposição aqui. E aí, por exemplo, caso você queira ver todas as categorias, você clica aqui que ele vai levar diretamente para a lista de categorias. Bom, também foi solicitada a criação de um catalog item, certo? Para a criação de uma nova categoria de produto. Então, se nós viermos aqui em editar, nós podemos ver todas as informações, tá? Como a localização, que é onde vai ficar ali no menu, no Service Portal, no caso vai ficar no Service Catalog, loja Almial, com as seguintes variáveis, né? Nome da categoria, o que a categoria agrupa e por que ela é necessária. O que está com asterisco em vermelho destaca que é um campo mandatório. Então, se nós viermos aqui em todos os catálogos, loja Almial, vão estar aqui os meus itens de catálogo, né? Que pode ser um catálogo item ou um record producer. Então, se eu vier aqui e visualizar todos os catálogos aqui no meu Service Portal loja Almial, vai estar aqui o meu item de catálogo, certo? E se eu preencher todos os dados e submeter, ele vai estar atrelado a um RTM. Voltando aqui no catálogo Builder, também foi solicitada a criação de um Record Producer, que é diferente do Catalog Item, pois o Catalog Item, como eu falei, vai estar atrelado a um RTM. E no caso do Record Producer, não, ele vai estar atrelado a uma tabela. Então, assim que for solicitado, já vai diretamente para a tabela, que no caso aqui é pedido. A localização é a mesma, as variáveis são essas, até criei aqui um agrupamento para os campos referentes a endereço. E eu vou explicar mais para frente como tudo isso aqui está funcionando. Bom, para esse mesmo Record Producer também foi criado um flow, tá? Como é que está funcionando esse flow? Assim que o pedido é criado, ele é enviado para a aprovação do gerente, tá? Se ele for aprovado, o pedido vai ser atualizado, o campo status do pedido vai ser atualizado para Work in Progress. E aí ele vai verificar ainda se o pedido é crítico. Caso o pedido seja crítico, ele vai enviar um e-mail para esse endereço com esses dados aqui que eu coloquei algumas data pills para poder incrementar as informações que vão ali no e-mail. Caso ele seja rejeitado, ele vai atualizar também o campo de status, porém para close, e vai também disparar um e-mail para quem abriu o pedido, informando que o pedido foi rejeitado pelo gerente e encerrado automaticamente. Então, se eu vier aqui no meu Service Portal, preencher todos os dados aqui, solicitar produto e enviar, ele vai ser enviado, vai disparar aqui o flow, né? E ele vai ser enviado para aprovação, que vai cair nessa lista aqui de aprovações que eu até filtrei aqui para os criados hoje. Eu criei um pedido de teste, está aqui como requisitado, então se eu entrar aqui, eu vou poder aprovar ou rejeitar esse pedido. E isso acontece porque eu coloquei esse usuário como administrador, como um aprovador. Eu fiz isso criando dois grupos, né? Aqui para a aplicação, ao Miau Administradores, que ele contém privilégios maiores, como poder aprovar um pedido, e ele tem também a role da aplicação, que quando a gente criou, a gente também criou a role admin da aplicação, ao Miau. E ela está aqui também. Por que eu criei um grupo? Porque assim todos os usuários que eu adicionar a esse grupo, eles automaticamente vão herdar essas roles aqui. E também foi solicitada a criação de um Service Portal para a aplicação, né, com a URL Almial, então está aqui configurado. O menu principal ele foi customizado, né, para conter somente os itens solicitados.
Então, para poder customizar de forma mais tranquila, eu fiz a cópia do SP Reader Menu, porque o SP Reader Menu ele é global, então não é uma boa prática alterar ele. Então, criei uma cópia e fiz as alterações, as customizações necessárias. Bom, vindo aqui no Service Portal Config, no Branding Editor, a gente pode ver também que foram feitas algumas alterações, né, como a logo, enfim, a mudança do tema, a escolha de cores e algumas personalizações. E aqui mostrando para vocês também os widgets, né, que foram feitas algumas customizações e adições de novos widgets através aqui do Service Portal Designer. Agora falando também em dashboards, também foi criado aqui esse dashboard personalizado, né, contendo algumas informações para a gestão. E aqui nós podemos personalizar, né, conforme vocês podem ver, a gente pode clicar aqui em configurar e aí, por exemplo, personalizar aqui quais são as colunas que eu vou mostrar nessa tabela e assim todos os itens também são personalizáveis e podem ser feitos filtros, né? Como aqui, por exemplo, pedido sem atribuição. Bom, e aqui nesse dashboard ele foi finalizado ali os itens de solicitação do projeto. Agora vamos aos extras, né? Foi solicitada uma mensagem de sucesso quando o pedido for enviado. Para isso eu vim aqui no Record Producer e se a gente vier aqui nessa parte de script, tudo que tiver dentro desse script ele vai ser executado depois do Record Producer ser gerado. Então só adicionei aqui para ele mostrar a mensagem e aí quando a gente for submeter lá o pedido que eu vou mostrar a vocês, ele vai exibir essa mensagem aqui de enviado para o tipo de vendas. Também foi solicitada a criação de uma nova página, né, contendo uma lista com todos os produtos, então ela foi criada. Então se a gente vier aqui, ó, lista de produtos. Então ela foi criada, né, com a URL que foi solicitada, ID produtos. E essa lista foi adicionada aqui através dos widgets, né? Se a gente vier aqui, pages e filtrar por produtos, a gente vai ver que foi adicionado aqui através dessa tabela. E foi personalizado aqui, né? A tabela, enfim, os campos que eu escolhi, quantos registros vão ser exibidos e etc. Agora falando aqui da integração com o ViaSAP, foi feito seguindo aqui três camadas. A primeira camada é o REST Message, que ele é responsável por consumir a API do ViaSAP via uma requisição GET, né, HTTP, onde vai ser retornado os dados do endereço. A outra camada é do script include, que ele tem que estar com esse Glide Ajax enable aqui, pois esse Glide Ajax é responsável por fazer a comunicação entre o navegador e o servidor sem precisar recarregar a página. Essa camada é necessária porque ela centraliza a lógica da integração, né, e pode ser reutilizado posteriormente por outros componentes da aplicação. E por fim, o Client Script, que a gente pode até vir aqui pelo Catalog Builder. Aqui no Record Producer tem a parte de Client Script, que foi criado aqui, que ele vai ser responsável por detectar quando o CEP é informado e iniciar de fato a integração, né? E aí eu fiz aqui, né, também algumas adições, né, como incluir a máscara para o campo, né, referente ali ao tracinho do CEP. Coloquei alguns field messages para ele mostrar em tempo real que está buscando, que errou ao consultar o CEP. Enfim, fiz alguns tratamentos extras aqui também. Se a gente vier aqui também em YPolicy, vocês vão ver que eu também criei uma YPolicy para poder habilitar os campos de endereço. Então, essa YPolicy é responsável ali para quando o CEP for encontrado com sucesso, ele exibir os demais campos. Isso melhora um pouco a experiência do usuário e a usabilidade também. Agora eu vou mostrar para vocês tudo isso funcionando na prática. Se eu vier aqui e fazer um pedido, solicitar produto e preencher o meu CEP 58 080 760, por exemplo, ó, você viu que enquanto ele estava procurando o CEP, ele estava mostrando que estava procurando. Após encontrar, ele já preencheu tudo com sucesso e passou a exibir os campos, tá? Vou dar um refresh aqui, porque se eu digitar um CEP errado, ele vai mostrar que o CEP não foi encontrado e não vai exibir os demais campos. Bom, para melhorar também a experiência do atendente, foi criado aqui um workspace configurado para a tabela de pedidos e aqui contém uma visualização melhor para o atendente. Então aqui para o portal, finalizo aqui a apresentação e agradeço a todos que fizeram esse bootcamp acontecer e pelos conhecimentos adquiridos também. Até mais!